camarada Carlos Carvalho. Pronto, no fundo é só levantar o véu sobre este paradoxo de termos, enfim, um quadro de dificuldades permanentes que se arrasta há 20 anos, não é? Portanto, há 20 anos que estamos em crise e que temos que apertar o cinto e que temos que resolver, portanto, as reformas estruturais, mas há 20 anos que, apesar de todos esses esforços da contenção salarial, das privatizações, não é? Da diminuição efetiva daquilo que é a prestação do conjunto de serviços sociais, que baixaram a qualidade, diminuíram porque apareceram, a verdade é que a questão orçamental não foi resolvida. Isto é, a dívida continua a crescer e o déficit continua a crescer. Então, mas como é que isto é possível? Esta é que é a questão que, no fundo, merece um bocadinho aqui a minha análise, porque vale a pena olhar para os números e vale a pena tentar perceber como é que vamos resolver este paradoxo. Mas então, como é que o Estado, vendendo, enfim, privatizando, como é que o Estado, congelando os salários, despedindo funcionários e emagrecendo as funções sociais, como é que de repente a dívida continua a crescer, não é? E o déficit não se resolve de maneira nenhuma? Bom, então temos que perceber porquê. E há um conjunto de ordens de razões que ajudam a perceber este fenómeno e eu enumerei aqui algumas. A primeira tem a ver com um desígnio da União Europeia, que tem a ver com a instituição do euro e tem a ver com a liberdade de circulação dos capitais. Isto é, nós, primeiro, criámos a liberdade de capitais numa lógica, enfim, neoliberal de criar condições para que o capital possa migrar de país para país para poder, no fundo, ser empregado nos locais onde é mais eficiente. É essa a lógica que está por trás no fundo, deste enquadramento de liberdade de circulação de capitais. E logo a seguir a isto vem a chamada competitividade fiscal. Isto é, nós agora, o que é que, perante a liberdade de circulação de capitais, então, o que é que vamos ter? Vamos ter países ou territórios que, numa lógica de competitividade fiscal, procurando atrair o capital, vão baixar a taxa de imposto. E vai daí, o que é que acontece? Nós verificamos que em todos os países a tendência é, uma, baixar as taxas nominais de IRC, ou então, e ao mesmo tempo, as receitas do IRC a baixar, ou pelo efeito da diminuição destas taxas, ou pelo efeito da tal deslocalização de empresas que, bom, então, se no país tal ou no país tal é mais barato ter lá a minha empresa, então vou para lá instalar a minha empresa e deixo de pagar impostos em Portugal. E, portanto, temos, aqui já foi falado, o Alexandre Soares dos Santos, que é o presidente do Conselho Geral da nossa Universidade, que deu de froscos e que, à conta deste exercício, instala as suas empresas na Holanda, onde o regime fiscal é mais favorável e, digamos assim, desapropria ao Estado, não é? E, no fundo, elimina, não é? Uma receita preciosa, não é? De impostos que, nesta altura do campeonato, enfim, seria extremamente necessária. E, portanto, por aí conseguimos perceber, não é? Que, do lado das receitas, tem sido um rombo e que explica que hoje, eu tinha aqui um esquema, não sei se os camaradas podem ver, mas esta coisinha azul em cima é a contribuição do IRC para o Orçamento de Estado. Portanto, o que Carlos Carvalho já disse aqui, que quem paga o orçamento somos nós, através do IVA, através do IRS e através das contribuições para a Segurança Social. E o Estado e as empresas pagam uma ninharia e neste gráfico temos a despesa pública a aumentar, não é? Não vemos, eu vou explicar, a despesa pública a aumentar, numa tendência que já vem de trás, depois as receitas do IVA a aumentar, de uma forma significativa, o IRS a aumentar menos e depois cá em baixo as receitas do IRC com tendência para estagnar ou quebrar. E por aí se vê, através do estreitamento da base fiscal, que do lado das receitas temos aqui um problema de uma diminuição da receita que naturalmente tem sido compensada através, designadamente, do IVA e do IRS. Isto é, cada vez mais somos nós, os trabalhadores, a suportar o Orçamento de Estado e cada vez menos o capital é contribuinte, não é, para o esforço orçamental do nosso país. Isto, aliás, do nosso país, e é mais ou menos a regra em relação aos outros países.
Depois temos que perceber, bom, mas a dívida aumenta. Depois não falei, já agora, ainda no capítulo das receitas, das privatizações. As privatizações é um crime de lesa majestade que deprivou o país de receitas colossais. Se nós juntarmos aquilo que foram os lucros que nós poderíamos ter recebido da EDP, da GAL, da banca, do conjunto de empresas que foram privatizadas ao longo dos últimos 20 anos, meu Deus, nós tínhamos aqui o problema resolvido 2, 3, 4 meses. É só fazer contas e consultar, naturalmente, como foi aqui referido, a documentação do partido que refere amplamente estas contas. E, portanto, devido às receitas, o quadro é isto, não é? As empresas deixam de contribuir para o esforço orçamental e, pela via das privatizações, tem sido outra forma também de privar o Estado de receitas de grande validade, para não falar dos outros aspectos fundamentais em termos de política económica que decorrem, enfim, das privatizações que impedem, objetivamente, o nosso governo de levar à prática políticas efetivas de apoio à atividade económica. Bom, mas, digamos assim, bom, então, se as receitas diminuíssem, não haveria mal ao mundo se as despesas também diminuíssem. Mas nós até pensamos que as despesas, algumas delas, de facto diminuíram. As despesas sociais, os abonos de família, o apoio aos desempregados, etc, etc. Mas a dívida cresce, mas a despesa cresce, camaradas. A despesa cresce. Então, mas que diabo, tantos sacrifícios, e a despesa cresce? Cresce nos juros pagos à banca, nas parcerias público-privadas, etc, etc. Nos créditos fiscais atribuídos às empresas e, portanto, nós estamos aqui perante uma gigantesca operação, não é, de maquilhagem que nos quer fazer crer que estamos todos aqui a fazer um sacrifício a bem da consolidação orçamental, mas a verdade é que por uma porta, não é, aperta-se o cinto aos trabalhadores, mas depois para esbanjar, não é, noutros setores na porta seguinte. E, portanto, isto, do meu ponto de vista, tem que ser denunciado. E, camaradas, referindo e reforçando, portanto, a intervenção do camarada no quadro daquilo que nós preconizamos como soluções para o país e como alternativas, nós temos, de facto, e isto está nas teses, está no programa, de facto, a necessidade de, para além de renegociar a dívida, de alterarmos completamente este quadro fiscal iníquo, não é? Profundamente injusto, porque, camaradas, nós podemos perfeitamente, neste quadro, portanto, nós não estamos a falar da necessidade de uma revolução socialista para resolver os problemas. Nós temos instrumentos que, num quadro atual, em que bastaria, tal como as propostas que o partido tem apresentado em sede orçamental, e não só, pela via da redistribuição do esforço fiscal, imediatamente por aí viriam recursos que seriam, enfim, introduzidos nos bolsos dos trabalhadores, e isto naturalmente teria um efeito extremamente benéfico na dinamização do mercado interno. Só por aí. Portanto, nós estamos a falar de apenas e só obrigar naturalmente as grandes empresas, o grande capital e a banca a pagar, enfim, impostos minimamente decentes, o que permitiria naturalmente aliviar e muito o bolso dos portugueses. Mas, como aqui foi dito, não passa naturalmente só por isso, passa pela dinamização do aparelho produtivo. E eu não vou alongar, vou apenas recordar que nós aqui nesta sala tivemos ainda recentemente a nossa Assembleia de Organização Conselhia, que apontou um conjunto de pistas que são porventura óbvias e apenas não avançam por falta de vontade política e que têm a ver, enfim, com os enormes recursos que existem na região, ao nível da agricultura, do Vale do Fogo, ao nível da Ria, ao nível das pescas, ao nível da própria indústria, com quem nós temos contactado a miúdo, designadamente nas campanhas eleitorais, procurando dizer quais são os seus problemas, e quais são os seus problemas é a falta de acesso ao crédito, é o custo energético, etc, etc, etc. Medidas que, de facto, uma política racional como aquela que preconizamos, com, naturalmente, a nacionalização de setores estratégicos, poderiam, naturalmente, ter uma solução muito mais imediata e, dessa forma, o país ter um horizonte, enfim, muito mais brilhante do que aquele que tem agora. Para finalizar, eu queria apenas colocar esta questão ao camarada Carlos Carvalho, que tem a ver, enfim, com este delírio, não é? Portanto, esta desorientação completa que existe ao nível das forças políticas que defendem, digamos assim, o atual estado de coisas, não é? Vemos aí o PS, não é? Muito preocupado, não é? E com um discurso revolucionário nós tentamos, não, mas é mesmo o mesmo PS. É mesmo. Pronto. E então, mas o PS, naturalmente, maniatado nas suas próprias contradições, perante o desastre, não é, que está à vista de todos, então, o que é que preconiza? Como não tem mais nada para dizer, mais nada para pensar, não tem ideias, porque há, de facto, uma desorientação muito grande relativamente à atual situação, defende, bom, mais Europa.
Então, se a crise é europeia, então mais federalismo. E fica a ideia dos eurobonds, que é um milagre, mas porquê é que não se avança para os eurobonds, como se o Banco Central Europeu pudesse aqui resolver os problemas da nossa economia, emitindo, então, os tais eurobonds que poderiam, de certa maneira, aliviar, não é, a atual situação. E, portanto, creio que esta questão mereceria, de facto, também uma resposta, e eu desafiava aqui o camarada Carlos Carvalho, dentro das suas possibilidades, de ter algumas considerações sobre esse aspecto. Muito obrigado.